Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem comemorar junto conosco, através da palavra de Deus, o dia dos finados, o dia dos mortos. É o dia no qual nós temos que compreender que a morte é uma nova etapa para a nossa vida, que nós iremos começar a viver e a vivenciar aquilo que Deus nos convida a viver, que é o convite de irmos ao paraíso, de vivermos a vida após a morte. É claro que teremos que aguardar a vinda de Cristo para selecionar os eleitos para ir ao reino dos céus. Mas já foi a prova de que nós fizemos a nossa trajetória, demos os nossos passos para poder alcançar esse objetivo que é o reino dos céus. A morte é um processo necessário para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Nós não podemos ir para o reino dos céus de forma carnal. Isso foi um ato para pouquíssimas pessoas. Entre elas, nós podemos citar o próprio Jesus Cristo, que, apesar de ter morrido na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e, ao ressuscitar, foi para o reino dos céus em forma carnal. E os outros, como nós sabemos muito bem, foram arrebatados. E nós temos pouquíssimos exemplos no nosso contexto bíblico de homens que foram arrebatados para servir a Deus no reino dos céus em forma carnal. Mas nós temos que compreender que nós, por sermos pecadores e termos esse processo de pecado em nossa carne, de nos alimentar desse pecado, acabamos tendo que viver essa vida voltados à prática do amor de Deus para nos purificar. E sabemos também que o sangue de Jesus é que nos purifica através da sua entrega, porque ele veio para servir a Deus. E o nosso contexto vem nos mostrar exatamente isso, que ele não veio para fazer o que ele queria fazer, mas sim veio a serviço de Deus, para que pudesse cumprir aquilo que Deus esperava dele. E a vontade de Deus que fosse cumprida em nossa vida e na vida de Cristo é que o objetivo principal, o foco, a busca seria levar a palavra, ensinar as pessoas a palavra de Deus, para que pudesse compreender aonde passar, quais os caminhos trilhar, o que fazer para alcançar esse reino dos céus após a morte. E para compreendermos muito bem isso, ele enviou o próprio Filho Jesus Cristo, que não veio para fazer o que ele queria, mas sim para fazer aquilo que ele foi instruído a fazer. Então, cada passo de Cristo foi muito bem planejado por Deus, para que nós pudéssemos receber a oportunidade de alcançar o reino dos céus após a nossa morte. A morte, como sabemos muito bem, aconteceu em consequência dos nossos pecados. Adão e Eva cometeram a sua desobediência e foram punidos exatamente com isso, com a morte. A morte é um momento no qual nós não podemos dar continuidade à nossa vida. Porém, para alguns ainda isso pode acontecer, desde que respeite os mandamentos de Deus e tenha uma comunhão com Ele. A morte não irá limitar o homem em função dos seus pecados a partir do momento em que ele começa a servir a Deus e a obedecer os mandamentos. Mas aquele que decide servir ao pecado, a morte é o fim. Por isso, nós precisamos de ter muito cuidado com os processos e as decisões que nós tomamos na nossa vida. Às vezes escolhemos servir caminhos que nos levam à morte. E o maior problema disso tudo não é a morte carnal, mas sim a morte espiritual. Porque quando nós morremos espiritualmente, acabou para sempre. Mas quando nós morremos de forma carnal e temos o nosso espírito puro entregue a Deus, Deus nos dá essa oportunidade para podermos servi-lo, para poder continuar a nossa vida. E por isso nos enviou Jesus Cristo para nos mostrar como fazer isso, quais os processos nós precisamos tomar para alcançar a nossa vida eterna, a oportunidade de dar continuidade após a morte carnal.
É claro que hoje é uma data muito especial para muitas pessoas, porque perderam pessoas que elas amaram, perderam pessoas que consideravam importantes no seu contexto de vida. Porém, nós temos que compreender que essa morte é necessária, é um processo natural e a partir delas é que nós alcançaremos as nossas oportunidades do reino dos céus. Ninguém escapa da morte, exceto, como sabemos muito bem, Jesus Cristo ou aquelas manifestações nas quais nós podemos conhecer muito bem através da ação do Espírito Santo. Mas fora isso, é impossível para o homem pecador dar continuidade à sua vida. A vida eterna é somente Deus que te dará, somente Deus que te dará as oportunidades de poder dar continuidade nessa etapa. Por isso, hoje, você é convidado a fazer uma reflexão no dia dos finados, no dia dos mortos, sobre esse aprendizado, sobre o conhecimento dessa capacidade de nós termos a vida eterna após a nossa morte carnal. É claro que é difícil perder alguém, é difícil tocar na nossa vida para frente com a perda de algumas pessoas, mas nós não podemos parar no tempo. Sofrer, podemos sofrer sim, assim como Cristo chorou ao perder o seu primo Lázaro. Porém, Jesus Cristo nos mostrou através da ressurreição de Lázaro que nós não precisamos de nos preocupar, mas sim que seja um sofrimento passageiro, porque Deus estará nos dando todas as graças necessárias após a nossa morte carnal. E as graças que nós precisamos estão no reino dos céus. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Adélia Santos, que nos mandou: bom dia, missionário, que a paz de Cristo esteja entre nós, meus irmãos do canal. Peço oração e bênção por meus filhos, amigos e familiares. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as graças recebidas em minha vida. Que possamos colocar em oração, então, toda a família da Adélia Santos. Que Deus derrame bênçãos e graças na sua família, Adélia. Que possa mostrar a você o caminho que leva à verdade e à vida. A Luzia Neri nos mandou: bom dia. Quando entendemos que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória, talvez tivéssemos mais cuidado com o que iremos plantar. Como o Senhor disse, quem faz o bem recebe o bem. E que todos os santos proteja nossa semana. Amém. Nós colhemos o que plantamos, então plante amor, colherá amor. Plante ódio, irá colher o ódio. É claro que a gente sabe muito bem que muitas vezes nós que somos cristãos plantamos o amor e acabamos colhendo o ódio. Mas isso é em função do pecado que há no coração das pessoas. Nós não podemos nos corromper na igualdade em relação a isso. Quando as pessoas oferecem ódio, nós temos que continuar oferecendo amor. Mesmo que o nosso coração se parta, acabamos sentindo tristeza dentro de nós, não podemos nos igualar às pessoas em relação ao pecado. Sempre temos que nos afastar de todo e qualquer comportamento que é pecado, mas sim praticar o amor de Deus. A Aninha Lima nos mandou: bom dia, Senhor, vem me conceder uma semana abençoada. Mércia Lima, que Deus derrame na sua semana graças, bênçãos, que apresente a você pessoas maravilhosas, coloque na sua vida amigos que tragam no seu dia alegria, felicidade, mostrem para você o quanto é bom viver. E a gente sabe muito bem que a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam é que fazem o nosso dia ser melhor. E isso acontece exatamente porque elas são a imagem e semelhança de Deus e trazem para nós essa alegria que só Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo podem nos trazer em relação ao plano carnal. Então, que Deus coloque na sua vida pessoas maravilhosas que possam fazer o seu dia muito especial. Um grande abraço, Mércia Lima. A Astéria Maria nos mandou: olá, bom dia, missionário, que bênção.
duas reflexões. Que Deus abençoe a você e sua família. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, bom dia, missionário. Wagner e todos amigos do canal, que nos ilumine sempre, amém. Em momento algum devemos rezar pelas pessoas que tentam fazer o mal com a gente, fazer nossa parte, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Um bom domingo a todos e uma excelente semana para todos. Amém. Exatamente, a gente tem que colocar em oração. A gente tem no nosso coração o desejo de vingança. Isso é um grande problema para os homens em geral, mas que esse sentimento que às vezes brota dentro de nós possa ser eliminado o mais rápido possível e assim nascer o desejo e a compreensão do amor de Deus. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós na verdade iremos orar para as pessoas melhorarem o seu comportamento e se tornarem pessoas dignas do reino dos céus. No mais, esses são os nossos comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.